Olá pessoal, uma boa tarde, bem-vindos ao canal Tesouro Oculto. Bom, hoje nós temos mais um vídeo e esse vídeo é bem importante. Eu gostaria muito que você nos acompanhasse nesta meditação hoje. Bom, eu gostaria de falar sobre um assunto importante. Todos conhecem a Bíblia, no livro de Lucas capítulo 17, versos 15 diante, conta a história que tinham 10 leprosos. E Jesus naquela época estava numa aldeia ali. E aqueles leprosos vêm, ficam do lado de fora e começam a gritar por Jesus e né, pedir para ele. E ele decide atendê-los. E ele chega até eles e diz: olha, então vá lá, mostra-se ao sacerdote conforme a lei. E assim eles foram, saíram e no caminho eles descobrem que tinham sido curados. Todos eles recebem um milagre, são agraciados com a dádiva, né, da cura da sua enfermidade. E a Bíblia diz que um deles decide voltar. E ele volta, chega até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus pergunta: ué, mas não foram 10 os curados? Somente esse samaritano voltou para dar glória a Deus e agradecer? E aí a Bíblia diz que Jesus vira para aquele samaritano e diz: olha, vá, a tua fé te salvou. Os samaritanos na época eram meio que considerados como inimigo dos judeus. Mas mesmo assim ele voltou para agradecer Jesus. E Jesus mais uma vez quebra aquele protocolo, né? Diz: olha, então vá, que a tua fé te salvou. E esse homem foi muito bem agraciado porque ele recebeu duas dádivas por ter sido grato. Uma foi a cura da sua enfermidade, outra uma promessa de salvação. Vá, a tua fé te salvou, né? É uma promessa de salvação por Cristo. Então eu quero falar hoje sobre essas duas pessoas, o ingrato e o agradecido. Bom, os ingratos, eles têm uma características, e as suas características muitas vezes são murmuradores e reclamões de tudo. Reclamam de tudo. Bom, eles reclamam porque está sol demais, ele reclama porque o sol não nasceu, às vezes reclama porque não choveu, mas se chove reclama porque está chovendo muito. Muitas vezes reclama porque não tem emprego, mas quando tem emprego, muitas vezes reclama do emprego que também não lhe satisfaz. É, as pessoas reclamam, ingratos também, eles têm uma característica, né? Às vezes as pessoas fazem para ele o bem a vida inteira e o dia que uma pessoa não pode fazer para ele, eles desconsideram aquela vida toda que a pessoa o ajudou e para eles só consideram aquela vez que a pessoa não fez. Essa pessoa é uma pessoa ingrata. A pessoa ingrata, ela também tem uma das características, né, de ser muito pessimista, desmotivado e descontente, né? Certa vez eu conversando com uma pessoa, eu estava conversando com ele e ele falou: ah, para mim o inferno é aqui. Olha, isso é sintomas de uma pessoa ingrata, sintomas de ingratidão. Num país como o nosso, né, você vai analisar a vida da pessoa, ela tem um emprego, tem uma casa para morar, tem família, ela tem, né, todas as condições para agradecer a Deus, mas ela compara um país tão bom como o nosso Brasil como um inferno, né? Essa pessoa não entende nada de inferno. A Bíblia diz que no inferno o choro nunca acaba, nem o gemido. Ou seja, lugar de pranto e de gemido. É bem diferente. E o Brasil é um país excelente para se viver e é muito bom de se viver. Outra característica do ingrato é a sua cegueira. Às vezes, as pessoas ingratos, eles são tomados por uma cegueira. Ele não consegue discernir o certo do errado, o bem do mal ou a verdade da mentira. São características de uma pessoa ingrata, né? Ela compara tudo ao mesmo nível e não sabe separar uma coisa de outra coisa. Isso são características de um ingrato. Vamos lá. No livro de
2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, diz assim, que o príncipe desse mundo cegou o entendimento dos incrédulos, para que, vendo não veja e ouvindo não ouça. Às vezes, tomados por uma influência maligna, eles se tornam cegos. E essa cegueira, ela cria nelas um ódio de tudo e um ódio de todos, né? Um ódio, um rancor no coração, um ódio e uma mágoa que não conseguem limpar o coração e por isso vivem infelizes, né? Desmotivados e com essa mágoa e esse rancor no coração. Vou dar um exemplo aqui. Quando Herodes e Pilatos, né? A Bíblia diz que eles julgam Jesus e a Bíblia diz que chega ali Jesus e Barrabás e ele diz assim, olha, hoje é festa e no tempo da festa a gente tem por costume a liberar um preso e a condenar um outro. Está aqui do meu lado esquerdo Barrabás, um homem mau, sanguinário, homicida, ladrão. E está aqui do meu lado direito Jesus de Nazaré, a qual eu não vejo nele crime algum. A quem vos queres que eu vos solte? Jesus ou Barrabás? E a Bíblia diz que eles, tomado por aquele ódio, tomado por aquela cegueira, de não saber ou não ter capacidade no momento de discernir o bem do mal, a Bíblia diz que todos, unanimemente, disseram, solte Barrabás. E a Bíblia diz que Barrabás foi solto e Jesus condenado à morte. Então a cegueira é ruim por isso, porque muitas vezes a pessoa ingrata, ela é tomada por essa cegueira e por esta influência maligna, que não consegue discernir o bem do mal, o certo do errado e o bom do ruim. Então, ou seja, nós aqui, a igreja, ela luta muito e tenta muito convencer as pessoas que elas devem ser gratas, aprenderem a ser gratas tanto a Deus como ao próximo. Nós também aqui no canal vamos bater nessas teclas, né? Porque isso é importante que a pessoa aprenda que as pessoas que são gratas é uma das melhores qualidades do ser humano, a gratidão. E quando elas são ingratas, é um dos piores defeitos do ser humano. Vocês viram que aquele jovem, o único dos 10 que decide voltar para agradecer Jesus, ele recebeu em dobro porque foi grato. Nós vemos também nesta mensagem que a maioria, né, o número de ingratos às vezes é muito maior, mas nós não podemos perder a esperança no ser humano, porque eles têm essa tendência má ou essa tendência de ingratidão. Nós devemos acreditar que as pessoas possam se conscientizar e aprenderem a ser gratos a Deus. Por isso, tire um tempinho da sua vida, vá numa igreja, tire um dia para agradecer a Deus. Eu tenho certeza que Deus pode dar a você muito mais por se lembrar de agradecer a Deus em um momento da sua vida. Deus pode te dar em dobro. Aquele moço, além de ser curado da lepra, ele recebeu uma promessa de salvação, porque ele tinha gratidão no coração. Então, não deixe ser tomado pelo ódio, não deixe ser tomado pela mágoa, pelo rancor. Faça as coisas com consciência, discirna o bem e o mal e não seja cego para ver a realidade do mundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família.